Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, tipo videoteca, para que no final você tenha um comentário de todos os livros da Bíblia. O livro que nós vamos comentar agora é o livro de Abacuque. Abacuque é o 35º livro do Antigo Testamento na ordem canônica e o 8º livro dos profetas menores. Primeiro é Oséias, depois Joel, depois Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, o 8º livro. Depois de Abacuque, nos restará apenas 4 livros para concluir os 12 profetas menores e todo o Antigo Testamento. Nos restará depois de Abacuque Sofonias, e esses até Sofonias é antes da deportação para a Babilônia, e depois da deportação para a Babilônia, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os últimos profetas, encerrando assim o cânon do Antigo Testamento. Abacuque, seu livro contém 3 capítulos, 56 versos. Abacuque foi músico. Veja o começo do capítulo, como começa, e o fim do capítulo 3. Além de músico, Abacuque era poeta. Possivelmente tenha sido um dos levitas coristas do templo. Seu estilo literário é único entre os profetas menores, e o seu canto, no 3º capítulo, é um belo ou de lírico sobre a teofania, que é uma aparição ou revelação da divindade e uma manifestação visível de Deus em relação à vinda do Senhor. Seu livro se assemelha com o do profeta Jonas. Os dois começam seus escritos atormentados por um grande problema, porém conclui tendo uma solução divina. Quase 70% do livro deste profeta ocupa-se do diálogo entre ele e Deus. Abacuque, acima de tudo, é um diálogo. O que Abacuque procura ensinar ao povo é que o Senhor é santo. Ele enfatiza a justiça de Deus ao punir Jerusalém. Como Naum também ressalta a soberania divina e o propósito de Deus usar países pagãos como Babilônia para cumprir os seus propósitos. Esse arauto de Deus é famoso pela sua declaração: o justo viverá pela fé. Declaração essa que Paulo se utilizou mais tarde em sua carta aos Romanos, abalou o coração do apóstolo Paulo e séculos depois também abalou o coração de Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. O nome Abacuque certamente significa abraço, não encontra em muitos lugares das escrituras, mas seu nome, o significado é abraço. O profeta Abacuque se debate em parte com o mesmo problema que aparece em Jó e no Salmo 73. Enquanto os justos e os inocentes sofrem, os maus prosperam. Assim, Abacuque, sabendo que Deus é justo e bom, pergunta: por que, ó Deus, por quê? O livro pertence ao 7º século a.C., quando Jeremias profetizava em Jerusalém. A data do livro é entre 625, nas reformas de Josias, a.C., até provavelmente 605, na primeira deportação para a Babilônia. Alguns o situam, o livro de Abacuque, antes da queda assíria de Nínive, a capital assíria, que foi tomada pelos babilônios em 612, e da derrota do Egito para o rei Nabucodonosor da Babilônia em Carquemes em 605 a.C. Outros entendem que o livro foi escrito um pouco depois disso, que a Babilônia estava avançando, mas até mesmo naquele momento Judá havia escapado.
Pouco tempo depois, em 597 a.C., Jerusalém caiu nas mãos inimigas em 586 e os babilônios destruíram a cidade. O resumo do livro é porque Deus permite que os ímpios floresçam. Isso é o Salmo também primeiro, que faz uma comparação entre o justo e o ímpio. Será que não há justiça? Abacuque faz as grandes perguntas que todos fazem e Deus responde durante o seu livro. A autoria, as únicas informações confiáveis sobre Abacuque e sua atividade profética nos vêm desse livro. O significado do seu nome, muitos dizem que é incerto, outros dizem que significa abraço, e pode estar ligado a uma palavra hebraica que possui o sentido de abraçar, ou o nome de uma planta assíria, que significa rambacuco. O primeiro pode referir à sua proximidade com o Senhor. O último, a planta, sugira a influência de uma cultura assíria na sociedade judaica. A referência a Abacuque como profeta, em Abacuque 1:1, pode indicar que ele fosse bem conhecido. O seu uso de tradições culticas e de sabedoria de Israel em suas pregações deu margem à noção duvidosa de que ele tenha sido um profeta ligado ao templo de Jerusalém, sendo que a ideia de que ele tenha trabalhado em Jerusalém seja até atraente. Entretanto, podemos estar certos de encontrar nesse livro um verdadeiro profeta, com um selo fervoroso pela glória do Senhor. Sua sentença, Abacuque 1:1, é notável por não ser, em primeiro lugar, uma palavra dirigida ao povo, mas uma resposta às suas próprias dúvidas angustiosas. Embora o livro seja datado em diversas referências, contribui para que nós avaliemos sua data. A referência aos caldeus, que viria numa inacreditável ferocidade, Abacuque 1:6, sugere uma data anterior a 605 e posterior às suas conquistas iniciais. Segundo, a ausência de qualquer referência a Nínive sugere que pode ser uma data posterior à destruição dessa cidade em 612 a.C. E terceiro, a grande preocupação do profeta com a violência de Judá sugere uma época posterior à morte de Josias, em 609, do iníquo reinado de Jeoaquim. Portanto, a data mais provável para Abacuque talvez seja 607 a.C., durante o reinado de Joaquim, antes de Judá ser subjugada por Nabucodonosor em 606 a.C. Quanto ao contexto histórico, Abacuque viveu durante um dos períodos mais críticos de Judá. Seu país havia caído no auge das reformas de Josias para as profundezas do tratamento violento de seus cidadãos. Medidas opressoras contra o necessitado e a ruína do sistema legal. O mundo localizado ao redor de Judá estava em guerra com a Babilônia, levantando-se em ascensão sobre a Síria e o Egito. A ameaça da invasão do norte foi adicionada à desordem interna em que Judá passava. A Babilônia estabeleceu sua autoridade sobre a Palestina, incluindo Judá em 605 a.C. Investiu novamente contra a Palestina em 598 a.C., rumo ao Egito, e por fim destruiu Jerusalém em 587, 586 a.C. Nas duas últimas campanhas militares, os habitantes de Judá foram levados para o Egito. O relato desses 3 anos, do ponto de vista dos judeus, encontra-se em 2 Reis 23 a 25, Jeremias e também nos relatos do profeta Ezequiel. A Babilônia manteve a opressão assíria
contra Judá com vigor renovado. Sua ambição de conquistar o Egito fazia com que sua perspectiva aquilo fosse necessário. O livro de Abacuque trata da primeira parte do período das conquistas babilônicas, ou seja, em torno do ano 605 a.C. O livro de Sofonias retrata, em termos mais gerais, o ápice do julgamento de Jerusalém. Conteúdo. Deus responde a Abacuque que dentro em breve ele receberá a resposta. Os ferozes e ímpios caldeus babilônicos serão a vara de Deus que açoitará Judá diante dos próprios olhos de Abacuque. Abacuque 1, versos 5 e 6. Em vez de aliviar a carga do profeta, essa resposta a torna mais pesada, ficando Abacuque angustiado por um novo e mais espinhoso problema. Como pode Deus, cujos olhos são tão puros e que não podem contemplar o mal, permanecer em silêncio enquanto uma nação ímpia, sedenta de sangue, destrói uma nação mais justa do que ela? Abacuque 1,13. O profeta procura um lugar solitário para esperar a resposta de Deus. Abacuque 2:1. A resposta vem mediante uma das mais sublimes declarações das Escrituras Sagradas. O justo, pela sua fé, viverá, ou pela sua fidelidade. O justo será preservado no dia da angústia, porque dependeu de Deus, o que faz que se possa depender dele. Certa e repentina será a retribuição dos invasores, cheios de soberba, que compreenderão que a tirania não faz sentido e a idolatria é uma inutilidade. Abacuque 2, 6 a 19. A resposta finaliza com um mandamento de silêncio universal diante de um Deus soberano. Abacuque 2:20. Com a convicção de que a justiça triunfará, o profeta eleva seu coração numa prece, rogando a Deus que realize uma obra portentosa, com que realizara no êxodo no Monte do Sinai. Abacuque, capítulo 3, verso 2 e 15. Depois de descrever o majestoso esplendor do Onipotente, Abacuque reafirma sua confiança no Deus de sua salvação, por meio de uma das mais emocionantes confissões que encontramos nas Escrituras Sagradas, que se encontra no livro de Abacuque, no capítulo 3, verso 17 a 19, que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. Que expressão linda, fizeram até um hino, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. A cristologia em Abacuque. Os termos usados em Abacuque 3,13 ligam a ideia de salvação com o ungido do Senhor. As raízes hebraicas dessas palavras refletem os dois nomes de nosso Senhor, Jesus, que significa salvação, e Cristo, o ungido. O contexto aqui é o grande poder de Deus manifestado em favor do seu povo através de um rei davídico, que lhes traria libertação dos seus inimigos. O Messias veio no tempo determinado, conforme Abacuque 2:3 e Gálatas 4:4. Foi-lhe dado o nome de Jesus, com a profecia pré-natal do seu ministério, Mateus 1:21, e nasceu na cidade de Davi, a qual Miqueias havia dito, não é? Belém, Salvador, que é Cristo o Senhor, Lucas 2:11. Enquanto Abacuque espera pela resposta às suas perguntas, Deus lhe concede o presente de uma verdade
que satisfaz suas ansiedades não expressas, bem como apresenta a solução para a sua situação presente. O justo, pela sua fé, viverá. O apóstolo Paulo viu essa afirmação de Abacuque como a pedra fundamental do Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Cristo é a resposta para as necessidades humanas, incluindo a purificação do pecado, o relacionamento com Deus e a esperança para o futuro. Entre os escritos proféticos, o de Abacuque tem a característica de não conter nenhuma sentença dirigida a Israel. Contém, pelo contrário, um diálogo entre o profeta e Deus. Essa é a mensagem de Abacuque. Nos 2 primeiros capítulos, Abacuque discute com Deus a respeito de seus caminhos que lhe parecem insondáveis, ou até mesmo injustos. Após receber a resposta de Deus, então corresponde a uma bela confissão de fé, conforme vemos em Abacuque capítulo 3. Abacuque sentia-se perplexo, porque a iniquidade, as contendas e a opressão estavam impregnadas no povo de Judá, e parece que Deus não tomava nenhuma atitude para solucionar o problema. Quando Deus informou ao profeta que agiria por meio dos babilônios para punir Israel, Abacuque 1:6, Abacuque ainda ficou mais perplexo, sem entender como Deus, que com seus olhos tão puros, por não suportar e ver o mal, Abacuque 1:13, poderia designar uma nação pior que os judeus para executar o juízo contra eles. Deus deixa claro que no fim o destruidor corrupto também será destruído. No fim, Abacuque aprende a confiar na providência divina. Por mais estranho que possa parecer o agir de Deus e o aguardar em espírito de adoração a intervenção divina. Olhando o esboço do livro, Abacuque possui, como nós dissemos, 3 capítulos, 56 versos, e pode ser dividido basicamente em 2 partes. O capítulo 1 e 2, nós vamos ter as perguntas de Abacuque e as respostas de Deus. Abacuque 1, vai do capítulo 1 é a introdução. As perguntas de Abacuque vai no 1:2 a 2:20. A primeira pergunta: como Deus pode permitir que a ímpia Judá fique sem castigo? Capítulo 1, verso 2 a 4. A resposta vem: Deus usará a Babilônia para castigar Judá. Capítulo 1, verso 5 a 11. A segunda pergunta: como Deus pode usar uma nação mais ímpia que Judá como instrumento de juízo? Capítulo 1, verso 12 a 2:1. A resposta: Deus também julgará a Babilônia. Capítulo 2, verso 2 a 20. Aqui no capítulo 2, verso 2 e 3, a introdução à resposta. Capítulo 2, verso 4 e 5, os pecados de Babilônia. Depois, uma série de 5 ais contra a Babilônia. Capítulo 2, verso 6 a 19. E capítulo 2, verso 20, o Senhor toda a terra. No capítulo 2, poderíamos dizer que as profecias de Abacuque são dirigidas, ou pelo menos relata, os pecados da Babilônia, que Babilônia no fim seria punida. O cântico de Abacuque nós encontramos no capítulo 3, verso 1 a 19. Ou alguns chamam cântico, outros chamam oração de Abacuque, pedindo misericórdia. Capítulo 3, verso 1 e 2. Aí o poder do Senhor, no capítulo 3, verso 3 a 7. Os atos salvíficos do Senhor, no capítulo 3, verso 8 a 15. É aqui que alguns vê o Messias e o Cristo ungido. E a fé inabalável de Abacuque, capítulo 3, verso 16 a 19. Autor, Abacuque. Tema,
viver pela fé. Data, cerca do ano 607 ou 606 a.C. Vamos às considerações preliminares. O autor desse livro identifica-se como o profeta Abacuque, Abacuque 1:1 e Abacuque 3:1. Além disso, não oferece nenhum outro dado acerca da sua pessoa nem de sua família. Seu nome, que significa por muitos como abraço, não aparece em nenhum outro lugar das Escrituras. A referência de Abacuque ao cantor mor sobre os meus instrumentos de música, Abacuque 3:19, sugere que ele pode ter sido um músico levita a serviço do Santo Templo em Jerusalém. Ao contrário de outros profetas, Abacuque não data a sua profecia mediante referências aos reis que foram seus contemporâneos, mas o fato de ficar perplexo com o uso que Deus faz dos babilônicos, os caldeus, de Abacuque 1:6, como instrumento de seu juízo contra Judá, sugere o período em que a Babilônia já tinha se tornado uma potência mundial. Portanto, a invasão de Judá era iminente. Isso mostra e coloca a data entre 608 a 598 a.C. Nabucodonosor já havia derrotado os egípcios na Batalha de Carquemes, em 605 a.C. O Egito, aliás, foi a última potência a se opor à expansão dos babilônicos. Se a descrição do exército babilônico, no capítulo 1, versos 6 e 11, refere-se à marcha babilônica em direção a Carquemes, conforme interpreta-se a data da profecia de Abacuque, então seria entre o ano 606 e 605 a.C., durante os primeiros anos do rei Joaquim de Judá. As consequências da ascensão de Babilônia como potência mundial foram devastadoras à apóstata Judá. Ver 2 Reis, capítulo 24, 25. Retornando do Egito, Nabucodonosor invadiu Judá e levou a Babilônia um número considerável de cativos, entre os quais foi Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e teve lá os seus amigos, 3 amigos que depois deram outros nomes a eles, em 605 a.C. Em 597, as forças babilônicas tornaram a invadir, saqueando-lhe o templo e levando outros 10.000 cativos para a Babilônia, entre os quais foi também o profeta Ezequiel. Quando o rei Sedequias intentou livrar Judá do controle babilônico, 11 anos mais tarde, em 586 a.C., Nabucodonosor, enfurecido, sitiou Jerusalém, incendiou o templo, destruiu totalmente a cidade e deportou para a Babilônia a maioria dos judeus sobreviventes. É provável que Abacuque haja vivido na maior parte desse período, onde o juízo divino revelou-se contra Judá. Sua profecia não relata todo esse tempo, mas relata as suas perguntas a Deus. Propósito: diferente da maioria dos outros profetas, Abacuque não profetiza a desviada Judá. Escreveu para ajudar o remanescente piedoso a compreender os caminhos de Deus no tocante à sua nação pecaminosa e ao seu castigo iminente. Abacuque, após haver considerado o intrigante problema de os caldeus, uma nação deploravelmente ímpia, serem usadas por Deus para tragar o seu povo em juízo, Abacuque 1, 6 a 13, garante aos fiéis que Deus lidará com toda iniquidade no tempo determinado. Entre mentes, o justo pela sua fé viverá. Talvez esse é um dos textos
mais importante de Abacuque, repete nas cartas de Paulo e também no livro de Hebreus, e não pelo seu entendimento. Em seguida, o profeta afiança: exultarei no Deus da minha salvação. Seu cântico final, Abacuque 3:18. Visão panorâmica. Os capítulos 1 e 2 registram perguntas que Abacuque faz em sua perplexidade acerca dos caminhos de Deus, bem como a resposta que o Senhor lhe deu, após ter visto tanta iniquidade e idolatria em Judá. A primeira pergunta do profeta é: como Deus poderia deixar seu povo rebelde escapar sem o devido castigo? Deus responde, mostrando que dentro em breve estaria usando os babilônios para castigar Judá. A segunda pergunta de Abacuque segue-se imediatamente: como Deus poderia permitir que uma nação ainda mais ímpia e cruel que Judá castigasse essa? A isto, Deus responde, garantindo ao profeta que o dia de prestação de contas também chegaria para os babilônios. No decurso de todo o livro, Abacuque expressa sua fé na soberania de Deus e na certeza de que ele é justo em todos os seus caminhos. A revelação do amor divino aos justos e de seu propósito em destruir a ímpia Babilônia invoca um hino profético de louvor a Deus e reafirma as promessas a respeito da salvação em Sião. Capítulo 3. Características especiais. 5 aspectos básicos caracterizam a profecia de Abacuque. Primeiro, ao invés de profetizar a respeito da apóstata Judá, registra em seu diário pessoal suas conversações particulares com Deus e subsequente a revelação profética. Segundo, contém pelo menos 3 formas literárias distintas entre si: diálogo entre o profeta e Deus, capítulo 1, verso 2 ao 2:5, ais proféticos, que são clássicos, em 2:6 a 20, um cântico profético, capítulo 3, todos com dicção vigorosa e com metáforas pitorescas. Terceiro, o profeta manifesta 3 características em meio nos tempos adversos, faz perguntas honestas ao Senhor, capítulo 1, revela fé inabalável na soberania divina, capítulo 2, verso 4, 3, 18 e 19, e manifesta zelo pelo avivamento, capítulo 3, verso 2. Quarto, a visão que o profeta tem de Deus no capítulo 3 é uma das mais sublimes da Bíblia e relembra a teofonia no Monte Sinai. Outros trechos inesquecíveis em Abacuque são Abacuque 1:5, 2, verso 3 e 4, verso 20, capítulo 3, verso 2, capítulo 3, verso 17 e 19. Quinto, nenhum profeta do Antigo Testamento fala com mais eloquência a respeito da questão da fé que Abacuque. Não somente na sua declaração, o justo viverá pela fé, como também no seu cântico, oração final e testemunho pessoal em Abacuque 3, 17 a 19. O livro de Abacuque ante o Novo Testamento. A declaração de Abacuque que o justo viverá pela fé é o texto-chave do Antigo Testamento usado por Paulo na sua teologia da justificação. O apóstolo cita Romanos 1:17, bem como também Gálatas 3:11, e também o escritor de Hebreus cita Hebreus 10, 37 a 38, acerca da fé. Aliás, a escritura de Hebreus, também nós vamos encontrar o capítulo 11, o grande capítulo da fé. Tudo inspirado no que Abacuque falou sobre fé. O justo viverá pela sua fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Muito bem, nós vamos agora aos esses 3 capítulos do livro de Abacuque.
56 versos, meditando nesse diálogo entre Deus e o profeta, também falando da condenação da Babilônia e o seu cântico, sua oração final no capítulo de número 3. Venha conosco, então, nessa aventura, descobrindo o livro de Abacuque, esse profeta que é o 8º entre os 12 livros dos profetas menores e o 35º livro do nosso Antigo Testamento, no cano do nosso Antigo Testamento. Se você gostou desse comentário, coloque aí um sinal de joinha, ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal no YouTube que comenta a Bíblia toda para você, capítulo por capítulo, livro por livro. Quando nós concluímos esse trabalho, que só resta 4 livros para concluir, você terá a Bíblia completa. É muito bom para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente. Você pode entrar no nosso canal PR Eugênio Piacentini, clica naquela foto redondinha que ali aparece, vai aparecer um menu. Você vai no playlist, ali no playlist você vai encontrar nossos estudos organizados em pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis até Abacuque. Não é? Então, nessas pastas, você encontra todo o estudo. Você pode pegar um livro como Abacuque, nós vamos fazer, assiste esse vídeo introdutório e depois assiste o vídeo dos capítulos, com os versos, aprendendo mais sobre o livro de Abacuque. Além disso, recomendamos que você leia Bíblias de estudo, se aprofunde nas Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém? Você também pode usar o nosso canal para pesquisar. Por exemplo, você está lendo Apocalipse 17. Você quer ver o que nós comentamos em Apocalipse 17. Você vai lá, coloca Apocalipse 17, depois colocar no search, Apocalipse 17, coloca PR Eugênio Piacentini e aparece o nosso vídeo em Apocalipse 17. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.